Eu sou economista. Na verdade, toda a minha carreira foi como economista, trabalhando em finanças. Em certo momento percebi que não era isso que eu gostava. E não só o trabalho que eu fazia, mas também a maneira de trabalhar para alguém, e eu queria fazer algo próprio, algo meu. Quando eu já tinha um pouco de conhecimento sobre o YouTube, na verdade, muito conhecimento sobre o YouTube, uma paixão que eu tinha que era a Fórmula 1 e vi que era uma possibilidade viver disso, decidi me jogar de cabeça. Este é provavelmente entre o quinto e o sexto canal do YouTube que eu tenho. Outra dupla que eu gosto muito para 2025, que vou ficar bem atento, é uma que acho um pouco inesperada e de repente até polêmica, mas é a da Haas. Olá, sou o Cubo. Recentemente pedi perguntas para o especial de 30 mil inscritos na aba da comunidade. Vamos direto ao ponto. Essas são as perguntas de vocês. LuckyPlay 2023 pergunta: qual é o seu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Maurício e acabei de completar 29 anos. Navarrete 13 pergunta: quem foi o ídolo da sua infância? Assim, a resposta se divide em 3 partes. Da Fórmula 1 eu não tenho um ídolo, na verdade eu comecei a assistir Fórmula 1 já um pouco mais velho, então realmente não tenho um ídolo de infância. Meu verdadeiro ídolo, digamos assim, é meu pai. Não só da infância, mas até hoje. Na verdade, ele é minha inspiração e a pessoa que eu admiro desde que nasci até hoje e para sempre. E no esporte, Rafael Nadal. É um atleta que eu admiro também desde muito pequeno. Mesmo que já tenha se aposentado, o que ele fez pra mim sempre vai ficar marcado. Is4873 pergunta: como e quando começou o seu gosto pela Fórmula 1? Essa pergunta é um pouco complexa. Meu pai sempre foi fã de Fórmula 1 e desde que eu era pequeno tentou me colocar no esporte e fazer com que eu gostasse também. Mas eu acho que quando era mais novo eu tinha um pouco de, não sei se medo de carros ou talvez não era tão próximo deles e nunca me convenceu totalmente. Na verdade foi só há uns 5 ou 6 anos. Estávamos tomando café da manhã, lembro perfeitamente, estava passando uma corrida. Qual? Não faço ideia. Mas lembro que meu pai me explicou. Hamilton liderava, mas escolheu uma estratégia ruim. Como os pneus dele estavam mais gastos, o segundo colocado ia passar. O que me chamou a atenção foi essa estratégia, que me inseriu no esporte e despertou meu interesse. O que realmente me prendeu foi ouvir a história de Leclerc indo para a Fórmula 1, toda a história com o pai dele e Jules Bianchi. Vou falar mais sobre isso em uma próxima pergunta. Quem é seu piloto favorito? Qual é sua equipe favorita? Quem é o piloto que você mais odeia? E qual é a equipe que você mais odeia? Meu piloto favorito atualmente é Charles Leclerc. Como comentei, a história dele me prendeu desde o início e foi o que me fez me apaixonar pela Fórmula 1. Isso somado ao fato de que, quando eu era muito pequeno, eu sempre ouvia falar de Michael Schumacher, 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 a cor vermelha, vermelha, vermelha. Leclerc virou meu piloto favorito e agora corre pela Ferrari, que também se tornou meu time favorito. Mas historicamente, o piloto que mais admiro é Ayrton Senna. Obviamente, pela minha idade, eu não o vi correr, mas em documentários, histórias, reprises e tudo mais, foi o suficiente para que ele se tornasse uma figura que eu também vejo no esporte como o melhor. Para mim, ele é o melhor. E na verdade, vou colocar aqui o vídeo que fizemos sobre ele. A próxima pergunta é se existe algum piloto de Fórmula 1 que eu odeie. Na verdade não, nos meus vídeos eu falo sobre Stroll, Mazepin, Ocon, mas de fato eu não odeio nenhum deles. Acho que eles conquistaram a antipatia e o ódio de outros, e é isso que tento mostrar nos vídeos. Mas na verdade não odeio ninguém, não os conheço e eles não têm impacto em mim. Vi comentários sobre McLaren e Ferrari devido a escândalos, mas na verdade não é assim. Há muita gente envolvida na equipe, é uma instituição, as pessoas mudam e ninguém é culpado pelo que aconteceu antes. Mr. Sovietic pergunta: qual o seu circuito de Fórmula 1 favorito e qual o que menos gosta? Bom, meu circuito de Fórmula 1 favorito é Spa-Francorchamps. Na verdade, esse tem uma história. Sempre gostei do traçado, das corridas, acho que é um bom circuito para correr, mas além disso, foi o único circuito que, até hoje, eu conheci, que eu fui. Na verdade, a foto do meu canal é em Spa. Tivemos a sorte de que, quando fomos visitar o circuito, não era durante a corrida, mas estavam acontecendo alguns treinos, demonstrações, e pelo menos vimos vários carros passando, correndo, e estavam horas, eu diria. Então é isso, deixo alguns vídeos aqui também, mas foi super divertido, super interessante, e pra mim foi um sonho realizado. E o que eu menos gosto é Miami, sinceramente não gosto do traçado. É como uma mistura de circuito de rua com um circuito permanente, não há tantas possibilidades de ultrapassagem assim.
Tem uma chicane horrível que sinceramente não serve pra corrida. E não sei, sinto que no final trouxeram muito por causa do show, do espetáculo. Sinceramente não parece uma corrida para fãs de Fórmula 1, mas sim para quem só quer aparecer. Que circuito você incluiria fora do calendário? Eu adicionaria Indianápolis, na verdade, é uma resposta um pouco estranha por causa do que aconteceu em 2005 e tudo mais. De qualquer forma, eu tiraria Miami para colocar Indianápolis, obviamente resolvendo o problema dos pneus para que algo parecido não volte a acontecer. Levando em conta que Zandvoort vai sair do calendário, eu acho que a curva inclinada é algo que deveria estar na Fórmula 1, e o circuito que mais oferece isso pra gente agora é Zandvoort. Então acho que aí há um bom espaço para Indianápolis. Sebastian Ignacio Eterovich Rodrik pergunta: qual é sua dupla favorita de pilotos para 2025? Bom, levando em conta que sou simpatizante da Ferrari, e além disso, meu piloto favorito atualmente é o Leclerc. Leclerc com Hamilton, nunca fui o maior fã do Hamilton, mas acho que vai ser interessante, acho que eles vão ter uma boa disputa e, bom, espero que o Leclerc saia na frente. Outra dupla que gosto muito para 2025 e vou observar é a da Haas, que considero um pouco inesperada e até polêmica. Eu gosto muito da dupla Ocon com Behrman, na verdade, sou bastante fã do Behrman, acompanho ele já faz alguns anos. Gostaria que ao se aposentar Hamilton, Behrman fosse para a equipe principal da Ferrari. Ocon já é um piloto experiente, acho que vai ser interessante ver como, de certa forma, Behrman vai se comparar com ele. Se acontecer como com outros companheiros de Ocon e eles baterem, ou houver controvérsias, isso também será bom para o espetáculo. Max Lang 19 pergunta: vai fazer um vídeo sobre automobilismo argentino? No momento não está nos planos, mas tem um vídeo sobre Franco Colapinto para vocês. Se interessar, posso fazer sobre Carlos Reutemann ou Juan Manuel Fangio. Comentem e vamos considerar. Lautaro Fusili 449 pergunta: qual era o seu sonho de criança? Eu tinha dois sonhos, o primeiro era ser jogador de hóquei profissional. Desde muito pequeno, desde os 6 anos, eu jogava hóquei sobre grama. Eu me lembro que havia um caderno onde a gente anotava nossos sonhos quando fizemos 10 anos, e nesse eu escrevi que queria ser jogador de hóquei profissional, o que eu realizei parcialmente. E o outro era ser engenheiro, simplesmente porque meu pai era engenheiro e eu queria ser como ele. Patrick Estrela 652 pergunta: se não falasse de Fórmula 1, o que seria? Na verdade, a resposta para essa pergunta é um pouco mais ampla do que poderia ser. Minha resposta inicial seria falar de anime. E, na verdade, eu já fiz isso. Este não é meu primeiro canal, faz parte da minha história, mas este é provavelmente meu 5º ou 6º canal no YouTube. Obviamente, todos os canais me ensinaram e eu aprendi várias coisas para poder chegar onde estou agora, mas o primeiro canal que eu fiz foi de anime. A princípio não vou dizer qual é, mas se isso for algo que interessar a vocês, deixem nos comentários e talvez eu conte. Tenho muito carinho por esse tema, que me inspirou a criar vídeos no YouTube, me inseriu nesse mundo e me levou à profissão atual. Há muitas perguntas sobre se eu assisto outras categorias, se eu assisto o Mundial de Endurance, se eu assisto Rally, se eu assisto MotoGP e outras, e para responder todas de uma vez, a resposta é não. Na verdade, não acompanho tanto outras categorias. Só vejo eventos específicos como as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. Não é Fórmula 1, mas as categorias que acompanho fielmente todo fim de semana sem perder corrida, sprint ou classificação são Fórmula 2 e Fórmula 3. O Capitão Luquitas pergunta: por que você começou a fazer conteúdo de Fórmula 1 e não de outra coisa? A Fórmula 1 não foi meu primeiro canal no YouTube. Acho que quando comecei eu não tinha a paixão que tenho hoje por esse esporte, mas eu sempre quis ter um canal no YouTube. Como eu disse, tive vários ao longo dos anos, mas sentia que nenhum ia decolar porque eu não encontrava essa paixão por algo que eu gostasse tanto como é agora. Então, quando eu já gostava tanto, quando eu acordava de madrugada para ver as corridas, quando eu já sabia a vida de todos os pilotos, foi quando eu disse: talvez possa ser isso. E foi aí que esse canal começou, na verdade. Uma coisa curiosa é que o foco do canal é totalmente diferente do foco que eu tinha inicialmente. Quando eu quis começar o canal, ia ser algo mais educativo. Na verdade, ia ser para responder perguntas como: o que é a Fórmula 1? Por que existem 3 tipos de compostos? O que acontece quando chove? E outras perguntas que podem vir à mente das pessoas. Quase que por acaso eu fiz um primeiro vídeo de entretenimento, digamos assim, porque, sei lá, eu só queria postar um vídeo e ele foi bem. Depois pensei, vou fazer mais um e deu certo, então decidi criar vídeos de entretenimento até algum não dar certo.
Tudo isso foi porque eu achava que não conseguia fazer vídeos de entretenimento que as pessoas gostassem e que as pessoas ficassem presas ao que eu fazia. Mas aos poucos fui percebendo que tinha aprendido muito mais do que realmente achava. E bom, é isso, até agora continuamos com isso e provavelmente não vai mudar. E se você é um dos que está aqui desde o começo e me apoia, quero contar que estou criando uma newsletter, enviando e-mails diários, falando sobre as corridas, sobre o que vem por aí, o pré-corridas, o pós-corridas. Quando não houver corridas, enviarei diariamente uma história interessante da Fórmula 1 para você se entreter, seja em qualquer dia, até feriados e aniversários. Se ainda não faz parte da comunidade, inscreva-se no canal e cadastre-se na newsletter pelo link na descrição ou comentário fixado. 9781667 pergunta: além da Fórmula 1, tem algum outro hobby de que você goste? Você tem alguma série, filme, videogame ou anime favorito? E que tipo de música você ouve? Quanto a hobbies, na verdade eu tenho vários. Meu principal hobby é treinar jiu-jitsu. É uma arte marcial, não sei se vocês conhecem, mas é algo que eu gosto muito. Gosto de me reunir com meus amigos, a gente faz de tudo. Joga pádel, joga pôquer, simplesmente se reúne pra ficar junto, jogar, sei lá, Mario Kart, o que for. Também gosto bastante de assistir batalhas de rap. Ultimamente tenho dedicado bastante tempo a correr de kart. E algo que também passei a gostar muito é de ler, principalmente para me educar. No lado das séries e filmes, minha série favorita, digamos não animada, é Peaky Blinders. Meus filmes favoritos são A Grande Aposta e de animação Perfect Blue. Eu tenho um anime favorito, sim, é One Piece. E se eu tenho um videogame favorito, atualmente não jogo tantos videogames, mas na época toda a saga de Assassin's Creed foi algo que achei incrível. Não só pelo jogo em si, mas porque na verdade aprendi bastante história com isso. E para fechar a pergunta, que tipo de música eu ouço? A resposta é um pouco clichê, na verdade um pouco de tudo, mas o que tenho ouvido ultimamente, que são de fato algumas das minhas bandas e cantores favoritos, são Eminem, Michael Jackson, Guns N' Roses e por aí vai. Nico P3F pergunta: de onde vêm as informações dos seus vídeos? Você acha a Wikipédia particularmente útil? Na verdade, cada vídeo exige muita pesquisa. Atualmente tento lançar um vídeo por semana, mas a pesquisa ocorre simultaneamente em vários vídeos, pois o processo é bem mais longo. E eu tento primeiro procurar documentários, se eu não sei, quero falar sobre uma corrida em particular, procuro essa corrida específica e assisto, leio artigos na internet. Uso a Wikipédia para buscar dados muito específicos, mas nunca confio totalmente neles, então valido as informações com diferentes fontes porque, na verdade, a Wikipédia é a fonte em que menos confio. E obviamente também consumo bastante conteúdo de Fórmula 1, e daí vão surgindo ideias e também informações que vou coletando, mas no final, como eu disse, valido tudo com pelo menos duas fontes. Derek Ciente 6801 pergunta: qual é a sua opinião sobre o desempenho que o Checo Pérez teve na temporada passada e o que se espera dele em 2026? Com relação à temporada passada, que para quem assistir a este vídeo depois foi a de 2024, Checo Pérez teve um desempenho bastante ruim. Acho que o carro não ajudou, mas isso não é justificativa. Verstappen, mesmo sem sempre conquistar a pole ou ter desempenho incrível, estava sempre entre os 5 ou 3 primeiros. Checo Pérez frequentemente ficava no Q1 e batia o carro, tanto na corrida quanto na classificação. O que ocorreu neste último ano me parece indefensável. E o que eu vejo para o futuro? Ele vai voltar em 2026? Eu acho que sim. Acho que ele volta para a Cadillac. Checo traz 3 coisas importantes para eles. Um bom piloto, porque apesar de ter um 2024 terrível, acho que Checo é um bom piloto. Experiência aqui para uma equipe é importante. E finalmente o dinheiro. Todo mundo sabe que Checo Pérez movimenta muita grana, muitos patrocinadores, e isso é algo que uma equipe nova obviamente vai querer. Acho que o companheiro dele será escolhido entre 3 pilotos, a menos que surja um novato neste último ano. Valtteri Bottas, se quiserem apostar na experiência, é a opção que vejo como menos provável, mas não descarto totalmente. Com Mick Schumacher seria como dar uma segunda chance, não exatamente uma promessa, mas misturando isso com experiência, já que ele teve alguns anos na Fórmula 1. E a que eu acho mais inesperada é Paul Aron. Acho que com a contratação de Colapinto, a Alpine fica um pouco desfalcada nesse sentido. Eles contrataram outro piloto reserva, e acho que Paul Aron já não aparece tanto. Então não me pareceria estranho que eles queiram apostar em alguém experiente, como Checo Pérez, e em uma jovem promessa como Paul Aron. Rena T0 pergunta: qual é a sua recuperação favorita na Fórmula 1? Na verdade tenho 2, uma não muito recente digamos, e uma bem recente. A não tão recente aconteceu em 88 no Japão, a recuperação que Senna fez em Suzuka e com a qual conquistou seu primeiro título.
Pra quem não viu, ele teve uma largada ruim, caiu até a 14ª posição e começou a recuperar e acabou vencendo a corrida e se tornando campeão pela primeira vez. E a segunda é de Max Verstappen no Brasil em 2024. A recuperação dele em Interlagos pra mim foi uma coisa de louco. Eu me lembro que na hora eu disse, essa é uma pilotagem ao estilo Senna. Disseram que eu exagerava, mas depois ouvi isso com mais frequência. Independente do que digam, pra mim foi. Sair da 17ª posição, ultrapassar todos os carros, ficar em primeiro e fazer tipo 20 voltas rápidas seguidas na chuva. É algo que nem todo piloto consegue fazer, ainda mais levando em conta que eu não tinha o carro mais rápido. Então Verstappen em 2024 e Senna em 88. Panjed pergunta: você acha que Stroll vai ser o piloto revelação em 2025? Stroll saiu, Stroll está fora. Não. O Sart pergunta, por que Cubo? Na verdade, é um apelido que eu tenho desde criança. Meus amigos da escola me chamam de Cubo desde que eu tinha uns 11 anos, então naturalmente Fórmula 1, Cubo. Ao cubo. Não é a coisa mais criativa do mundo, mas funciona. Juclap 2000 pergunta, você acompanha outros youtubers de Fórmula 1 ou de automobilismo? E caso sim, quais são? Bom, são vários. Na verdade, em espanhol, o que eu mais acompanho é o Skyland Racing. Inclusive, já conversei algumas vezes com o Elio e ele é gente finíssima, uma ótima pessoa. Então, um abraço. Eu também gosto muito do Sr. Adrián em espanhol. Acho ele bastante engraçado. Ele tem uma maneira muito divertida de fazer resumos e é bem diferente do que, sei lá, a maioria das pessoas faz. Então é algo que me diverte e por si só, acho incrível o que ele faz. Depois há outros canais um pouco diferentes, em inglês. Se você curte humor negro, Rocket Power de Mohawk é ótimo. Matt e Tommy com V1, eles têm um podcast, acho que é semanal ou lançam a cada corrida, que também é super divertido, super informativo e, enfim, é algo que eu gosto. Me afastando um pouco do conteúdo que faço, também acompanho bastante o Sim Racing e sigo muito o Jean-Pierre Mir, que já foi campeão 2 vezes. E na verdade, não só... eu gosto que, obviamente, ele é um grande piloto, mas também é muito divertido como youtuber. Então ele mistura o mais alto nível de competição e pilotagem com ser alguém divertido, e isso eu acho espetacular. E por fim, Photoracer, cuja organização considero incrível. Ele está organizando um campeonato. Eu acho incrível como ele não só desenvolve o canal dele, mas também reúne a comunidade do Sim Racing. Então incrível. E o último, que é alguém com quem também já conversei, é Jorge99. Gosto muito dele. Ele mesmo diz que não é o melhor piloto de Sim Racing, mas pra mim é o mais divertido, de verdade. Eldroit pergunta, qual é o circuito mais desafiador da F1 e por quê? Qual o piloto mais subestimado da história? Como você acha que a F1 pode ser mais acessível? E qual que é o seu momento favorito na história da Fórmula 1? Considero o Mônaco o circuito mais desafiador, sem muita discussão sobre isso. Não é só minha opinião sobre as paredes estreitas e o limite constante, mas os próprios pilotos também dizem isso, então deve haver um motivo. Para mim, Jenson Button é o piloto mais subestimado. Muitos dizem que ele só foi campeão por causa da equipe, mas acredito que foi um grande piloto de qualquer jeito. Acho que em outras situações ele também seria campeão. Claro, sem o carro certo não dá. Então, Jenson Button. Acho que a maneira mais acessível agora para novos fãs é dar um pouco mais de liberdade para os criadores de conteúdo. Acho que a Fórmula 1 deu muitos passos à frente em como ser mais aberta e deixar as pessoas falarem sobre isso, dar mais exposição aos pilotos, Drive to Survive e tudo mais. Acho que eles limitam muito os criadores com direitos autorais, sendo que isso é publicidade gratuita e censuram sem motivo claro. Qual é o seu circuito favorito? Bom, em termos técnicos, Cota me parece um dos melhores no seco. Acho que tem de tudo, tem mudanças de elevação, várias opções de ultrapassagem, um terceiro setor muito técnico e eu adoro. E no geral, acho que Interlagos tem tudo isso e ainda soma a chuva, o que acho incrível. E a última, qual é o meu momento favorito? É Brasil 91, a primeira vitória em Interlagos de Senna. Almoço ouvir os 2, 3, 4, 3, pergunta. O que te inspirou a ser youtuber mesmo, já tendo trabalho na época? Essa pergunta é bastante pessoal e eu coloquei isso em uma postagem na aba da comunidade. Eu sou economista, na verdade, toda a minha carreira foi como economista, trabalhando com finanças, mas em certo momento percebi que não era isso que eu gostava. Disseram que eu devia estudar e trabalhar na área, mas percebi que não era o que eu gostava. E não só o trabalho que eu fazia, mas também a maneira de trabalhar para alguém. Eu queria algo próprio, algo meu,
Então, como eu estava dizendo, quando eu já tinha juntado um pouco de conhecimento sobre o YouTube, na verdade não só um pouco, mas muito conhecimento sobre o YouTube, uma paixão que eu tinha, que era a Fórmula 1, e vi que havia a possibilidade de viver disso, decidi me jogar de cabeça. Para mim foi algo muito difícil porque eu era o economista que estava deixando sua carreira, sua vida e o que era seguro, digamos, por algo mais arriscado. Algo que muita gente me disse que eu estava louco, muita gente que me disse: por que você faz isso se já tem algo fixo? Você não tem medo? O YouTube não paga e tudo mais. Mas no final, nada, segui minha paixão, segui meu sonho, agora estou onde estou e é isso, estou feliz por isso. Estou feliz de viver do que eu gosto, estou feliz de poder criar uma comunidade com todos, que imagino que são aqueles que vão estar assistindo a este vídeo. É isso, sou grato a todos que assistem, comentam, curtem ou até me xingam. Obrigado de verdade, vamos seguir fazendo o canal crescer. Luciano Caro 5253 pergunta: se pudesse criar um circuito com curvas à escolha, como seria? Primeiro seriam as curvas Maggots e Beckett de Silverstone. Essas curvas retas ou outros elementos não estão em ordem, mas eu as incluiria de qualquer jeito. Seria Eau Rouge e Raidillon de Spa. O terceiro setor de cota é um pouco travado e técnico, e eu gosto. Além de quando você sai na penúltima curva, há uma grande chance de invalidar sua volta na classificação por limites de pista, que é algo que eu acho... é bom ter que ir sempre ao limite e se arriscar até o fim. Eu incluiria isso. Zandvoort tem a última curva inclinada e eu a juntaria com a reta principal de Interlagos para criar uma saída inclinada como era em Indianápolis e agora em Zandvoort. Gosto do primeiro ponto de frenagem. Se não, poderia trocar pelo do Bahrein, que também tem freada forte e permite ultrapassagens, dive bombs e afins. Na verdade não há circuitos de rua. Acho que o atrativo deles é estar no limite de bater. Se você ficou até aqui, obrigado. Agora você já me conhece um pouco mais. E como eu disse, vou te enviar e-mails diários. Para não perder, inscreva-se pelo link na descrição ou comentário fixado.